Boa noite, Fausto. E aí, meu amigo, como que você tá, cara? Os dois sumidos, né, cara? Tô muito bem, assim, tudo na base da disciplina e tentando ficar o melhor possível. Às Cara, vezes a gente tem que se agarrar a pequenas vitórias, né? Eu vou pesar o clima, né? Aquela torta de climão. Um tio meu não tem muito contato, tá lá se apegando ao resto de vida que ele tem depois de um câncer de estômago, sabe? Tem algumas coisas que são como são. E é isso é, aí. eu, eu tive uma aula maravilhosa hoje com uma professora que eu falo, eu não quero que você fique me ensinando gramática, não, eu quero que você me fala de cultura fofoca, cultura, diferença cultural e os caralho. E ela me trouxe esse negócio aqui e eu falei, cara, será que isso é verdade? E é verdade. E eu fiquei tão feliz com isso que eu decidi te chamar. Porque eu quero compartilhar, mas eu quero que principalmente você escute, porque você é da área da educação, você é apaixonado por isso. Sim. E você consegue olhar para a tela e você consegue ler legenda? Sim. Vamos assistir 2 minutos de vídeo aqui. Em E chinês depois. eu ainda não consigo ler a Não, não, legenda, tá? relaxa, vai ter legenda em Eu tô inglês. quase. Vai ter legenda em inglês, relaxa. Bora lá. Maravilha. 最近看到很多朋友都在讨论关于2026年的教育巨变。先声明一下，我个人认为至少没有一夜之间天翻地覆，但方向确实是越来越清晰了。我把近期教育部和各地公开的政策大概也就梳理了一遍，核心其实只有4个变化。如果家长看不懂方向，就很容易用旧经验教育我们的孩子。第一，职业教育被重新定位。教育部这些年持续的推进职业教育改革，重点在做几件事情：优化专业结构，加强校企合作，对接人工智能、高端制造、低空经济等新兴产业。这说明了什么呢？国家正在明确一件事情高考不是唯一的出口，技能型人才培养正在成为长期的战略。这对小学家长Eita. 也有关系。等孩子进入初中、高中阶Tá 段，conseguindo 职 acompanhar 业 aí? 教育这条赛道会 Sim. 更成熟、更系统，未来不是只有一条路。第二，基础教育开始强调健康优先，政策层面反复提到落实体育活动时间，保障课间活动，加强学生体质监测，防止激战体育课。这 Eita. 说明评价标准正在变化，过去只看成绩，现在开始看 Só 身心状 melhora 态，isso daí. 不是不要分数，而是不只看分数。一个长期焦虑、长期缺乏运动的孩子，很难真正具备长期发展的能力。教育正在慢慢回到了一个更基本的逻辑：先有健康，再看成绩。第三，人工智能 Nossa, 正在 cara. 进入基础教育体系，政策方向已经很明确了，推动人工智能进入课 Vocês 时 não 体系， podem gostar 进 da 入教学 China. 实践，进入考试评价改革讨论。这意味着什么呢？AI 不再只是兴趣班，而是未来基础能力的一部分。但也要说清楚，现在还在推进阶段，不是全国统一主课，也不是马上就要考试，方向已经确定了，节奏是逐步推进。但我们相信这个速度也不会慢下来。第四，校外学科培训持续的严格监管。从双减开始学科类的补课已经受到了长期的监管。这几年政策的方向很一致，规范、限制、收紧。这意味着靠补课堆成绩的路径会越来越不稳定。最后总结一句，这4个变化背后其实是同一个方向，教育正在从单一的升学路径走向多元化的能力结构，不是更难了，是规则在调整。真正容易被淘汰的不是孩子，而是还在用旧经验看新教育的家长。2026年也不是最难的一年，是旧方法开始失效，新规则 Nossa, 正在 tanta 显 coisa 现 tá 的 me 一年。ocorrendo aqui, meu 看对 Deus. 方向很重要。Cara, PQP, velho. Nossa, eu não sei por onde é, começar. Começa você, vai. a China tá fazendo o que o Japão não conseguiu. Porque quando o Japão deixou todo mundo no topo da sociedade do mundo com a melhor educação do mundo, o que que eles fizeram? Eles continuaram fazendo exatamente a mesma coisa, até que eles saturaram o mercado de pessoas altamente qualificadas e não tinham trabalhos correspondentes para oferecer para essas pessoas. E Sim. aí eles falaram: agora a gente vai reduzir um pouco a pressão. Olha como parece uma boa ideia, mas é uma ideia merda. Eles falaram assim: agora a gente vai reduzir um pouco a pressão. Ao invés de querer 100% dos alunos do nível muito alto, a gente vai baixar um pouco o nível e a gente vai querer uns 5% com nível muito alto.
Porque desses vão sair os gênios que vão revolucionar o futuro. Eles estavam falando isso em 1995. Nossa senhora, cara. O que eles fizeram? Eles pegaram esses 5% e deixaram em umas poucas universidades. E se você consegue entrar nelas, acabou. E o resto das faculdades, tudo bosta. Que era uma maneira de manter a aristocracia no topo. Que Sim. não se fala sobre isso, né? Aí Não você pode, paga. não pode falar isso. Aí você paga cursinho, as melhores escolas, e aí os caras passam lá no Todai, se forma lá e beleza. Só que qual que é o problema? A eliminatória começa no ensino médio. Se você vai para o ensino médio ruim, você já está lascado logo de saída. Então, os 11 anos lá, não, mentira. Começa com 11 anos, que é o chamado Chugaku. Caralho, eu tô confundindo tudo aqui. Porque tem a escola média pra ele, não é ensino médio, nossa. A escola média pra eles é do quinto ao nono ano. E aí eles têm a escola superior, que é o nosso ensino médio, e aí tem a escola grande, que é a faculdade, né? Sim. Shogaku, Chugaku, Hum. Koukou e depois Daigaku. Mas aí, nos 11 anos ele já tem pressão pra entrar Qual que é a em... diferença de Cho e Dai? Cho é grande, Dai é maior ainda, não sei. Dai é do kanji de grande e o Cho, ele é um alote, tipo, alote, assim. E, Tá. e Show é pequeno. Show. É, o... E aí, assim, se você não entra numa escola boa com 11 anos, você não classifica para de 15. E se você não entra na de 15 boa, você não consegue ir para as outras nem com um cursinho. A não ser que o cursinho seja muito bom e tem novela sobre isso, né? Ah, ele era vagabundo, tinha uma escola ruim, mas aí ele foi lá, estudou, entrou no cursinho e passou, né? Tem essa novela. E a Sim. China, ela conseguia ser mais competitiva que o Japão. Assim, a China e Coreia estavam mais competitivas que o Japão. E aí, o que os caras estão falando? A gente está num ponto que não adianta ficar soltando gente extremamente qualificada, porque não é só disso que vive a sociedade. Por quê? Porque lá, o povo se dedica tanto para estudar que não vive, não casa, tem um monte de problema emocional, uma caralhada de coisa. 2 anos atrás, os caras proibiram contratar aula particular. Não só para não favorecer os ricos, mas para tentar aliviar para os estudantes, para passar quem realmente é melhor, mesmo sem essas aulas. Não funcionou, porque mesmo contra a lei, os pais continuaram contratando um monte de professores particulares, tochando a aula nos alunos, para eles passarem nos melhores vestibulares, porque quem entra nas melhores faculdades tem a vida garantida. Eles ainda estão nessa. Assim. E a China, ela é famosa por você cria uma regra e aí a população não se comportou da maneira que eu esperava pelo objetivo da regra que eu tinha, eu desmantelo e faço tudo de novo, vocês que se foda. Acontece É, isso com imóveis, acontece isso com basicamente tudo, uma coisa que nunca vai acontecer no Brasil, porque regulamentação é para proteger o livre mercado dos meus amigos do rei, né? e vivemos na democracia, uhul. A gente vive numa estrutura engessada para não tirar o favorecimento dos favorecidos. E aí o que a China fez? Ah, vocês estão continuando fazendo um monte de aula particular ilegal para passar na minha faculdade? Tudo bem. Então agora o vestibular não é o único caminho para entrar nessa porra. Agora vai ter teste vocacional. Nacional. E aí, E garantir um fundamental para porra, que as velho. crianças cresçam com saúde. Pariu, velho. É isso. E aí eu falei, então vamos supor que eu sou o Shakespeare e eu sou muito ruim em matemática. Aí a professora me interrompeu e ela falou: até agora, você jamais entraria na faculdade. E agora você vai poder entrar. Então, aquela menina que o professor, todo emocionado, falou ela era uma topeira em matemática porque ela tinha dislexia, mas ela estava a meio ponto da faculdade de psicologia e eu podia estar destruindo uma carreira, foi lá e dei meio ponto para topeira. Não vai ser. O professor não vai ter que carregar esse peso na consciência de ter roubado, porque vai ter um caminho para isso. Então, eles vão fazer os testes vocacionais deles e vão garantir ensino fundamental para pessoas que tenham vocações para áreas específicas, o que faz muito sentido, porque, cara, você
fazer prova de matemática, química, física, coisa que você tem que saber. Biologia, português, pra passar numa faculdade de música, caralho, velho. Contrata alguém que nasceu Sim. com a porra do ouvido pleno, dá educação pra ele, mas encontra esse cara pra colocar ele na faculdade. Cara, desculpa interromper, só que acrescentando algo a essa ideia. E o que que você pensaria de, por exemplo, que dado um teste vocacional muito bem feito, igual ele se propõe a fazer, dado uma formação muito mais direcionada à saúde mental e a habilidades tanto quanto necessárias para a sua vocação, e se então, pegando tudo isso, a gente reduzisse um pouco a idade necessária para você entrar na faculdade, dos seus 18 para 16, talvez. Por que que eu falo isso? É bobo, talvez, o que eu esteja falando, mas a forma que a gente consegue aprender informações novas nessa idade é algo, assim, único. A minha capacidade hoje de matemática e física eu aprendi nessa idade. Depois eu percebi claramente um decaimento, ano após ano, no que eu consegui aprender. Eu não Não sei consigo. se, Eu não se consigo existe articular sobre essa isso. possibilidade. Pensa aí um dia, vai te ocorrer um dia ou não também, tanto faz. Mas é algo que eu já venho pensando há alguns dias, algum tempo na realidade, e não consigo chegar na certeza. Porque você vai colocar uma carga maior na pessoa, ao mesmo tempo que talvez, se ela estiver no caminho certo, ela também será mais promissora ali, realizada, Cara, eu e com talvez 16 também anos. ter mais tempo para corrigir o erro, se ela for pro lado errado. Sim, eu com 16 anos eu preferia ter começado uma faculdade do que começar a estudar matérias para passar no vestibular. Claramente, assim, Exato. eu preferia fazer uma faculdade de história do que estudar história para o vestibular. Assim, mas eu não consigo Sim, pensar em pô. termos de sociedade, assim, né? Eu tô falando por mim, e na Mas já sociedade eu não tá consegui pensar acontecendo, ainda. cara. É que já está acontecendo o desmantelamento que estão fazendo o ensino superior para todo mundo ir para o técnico, é isso já. Faz As sentido. escolas, cara, em cidade pequena, o que a gente mais tem encontrado é o ensino médio técnico. Você não vê biologia, você não vê física, você não vê nada dessas coisas. Você faz um técnico mequetrefe, é ruim, porque eu dou aula numa escola que tem o técnico e dei aula em várias já. É ruim, cara, é ruim. Só que aí o aluno sai com a falsa sensação de, pô, vou sair daqui empregado, tô bem. Então, beleza, já que é assim, por que que a gente já não Já garante, ao não dá invés do faculdade técnico, logo ao invés desse técnico. porra, se é a mesma coisa, teoricamente? No ensino médio eu fiz um técnico de administração que poderia perfeitamente ser uma faculdade. Eu poderia ter começado com 15 anos e daria na mesma merda. Foi muito ruim o Sim. técnico que eu fiz, aliás. A, a diferença é que talvez para garantir uma formação um pouco mais variada, caso o aluno queira, oferecer optativas, uma optativa de física, uma optativa de biologia, uma optativa de história, caso o aluno queira. Porque já existe esse movimento das optativas ou dos itinerários. Então abaixa essa porra de 18 anos para você fazer uma faculdade, já que tem ensino médio técnico, e bota o aluno talvez num curso superior mesmo, que ele vai mergulhar naquela área e ter tempo para decidir se quer ou não. A gente enveredou para um outro caminho. Mouse. Não, mas é válido. Eu vou ficar pensando nesse negócio agora. É, Mas é que, sei lá, esse direcionamento aí que a escola chinesa está tomando, para mim, pode não ser exatamente isso, mas de uma maneira ou outra vai para esse lado. O que é, se não eles é você preparar o estão. aluno de forma saudável e num teste vocacional muito bem preparado, muito bem executado? É E isso. eles vão preparar os alunos para lidar com IA. E esse negócio de colocar o aluno para lidar com IA não é assim, mexe no GPT aí pra você ver como que ele funciona. É entender que porra é essa pra ele não ficar achando que GPT ele tem sentimentos, igual a gente fica achando aqui, né? O brasileirinho médio. Sim, que Cara, isso é é importante. convincente, né? Por quê? Porque o Japão, o mundo andou e ele ficou lá no fax e tá falando, não, funciona, então faz isso daqui, porque sempre foi assim, eu tô aqui há mais tempo, sou eu que mando. Então, a Sim. China está olhando para a educação e está falando, não adianta a gente ficar ensinando uma coisa e ignorar o marco dessa nossa geração. E isso mostra uma dinâmica muito interessante, que eles estão colocando a IA na grade curricular agora, e eles podem muito bem tirar amanhã. E aí, para essa geração pode ser Sim. importantíssimo, e para a próxima pode não ser mais.
Mas essa flexibilidade e a disposição do povo a se adaptar àquilo que o governo está sugerindo demonstra, assim, uma confiança muito grande no povo. E a confiança que o povo tem no governo é tipo eu com a Suno, assim, eu pago a consultoria porque ela é boa. E o dia que for ruim eu não vou querer mais. E os chineses, eles têm um orgulho muito grande de darem a confiança e em troca terem um trabalho que é muito eficiente. E, É, é muito foda, né, cara? Esse toma lá da cá. Nossa, cara. Incrível. sim. Qualquer coisa sequer parecida com isso aqui seria. Nossa, meu Deus do céu. Então, aí deixa eu Politizado a um explicar. nível. Aí deixa eu explicar a piadinha que você me contou, porque tô precisando, porque tá no momento de um canal e que eu tô precisando fazer isso. E aí você fala assim, como que com essa educação maravilhosa que possivelmente se tornará a maior do mundo, a melhor do mundo, eu acho que vai. Você vem me dizer que a China é um país ruim. É porque o mundo não é essa porra maniqueísta que vocês enxergam, caralho. Não foi eu não disse isso sobre ser ruim ou bom, eu disse sobre gostar. Sim, sim, sim. Só que a Eu China, ativamente ela tem. gosto do que é ruim. É maravilhoso o que eles estão fazendo. Só que eles estão fazendo com um Isso. plano de país, que é desbancar a educação do mundo inteiro e tá no topo. E a Sim, gente não sim, sabe ainda como é o mundo quando eles estão no topo e tá todo mundo subjugado. sim, sim. Isso com toda certeza. Não há dúvida. Não É deixa divergente admirável a disso. forma inteligente e a forma planejada que a China A faz as gente coisas. deveria estar olhando para a China e tá falando, caralho, olha o que os caras fizeram, vamos se inspirar, a gente não Eu vou imita tudo, copiar. vamos fazer É. igual, né? Mas não vai vir, por quê? Porque a gente desumaniza a China e fala que os caras são um bando de comunista, e ao invés de fazer coisas que eles dão a receita, eles dão a receita de uma reforma agrária que funciona. E a gente não faz, por quê? Né? É, Porque e, eles comem cachorro. então, quer dizer, eu Ai, não meu tô Deus. reclamando do método dos caras, eu tô elogiando o método dos caras e dizendo que é uma coisa muito foda. Agora, daí você dizer que eles estão usando todo esse método para se destacar completamente de todo o resto da humanidade, porque eles são bons, aí eu discordo. Não, não, claro, claro. Porque existe uma diferença entre essas crianças que vão estudar com o plano de governo, de Estado que eles têm, e o Partido Comunista que está arquitetando tudo isso para torná-los as pessoas mais bem educadas do mundo. Porque as pessoas individualmente, elas são maravilhosas. Agora, quando você pega o que o governo quer, a gente não descobriu ainda. E aí eu vou te falar outra coisa incrível. Isso daqui eu queria falar com o casal de médicos lá, mas vai ser com você. Teve um festival de primavera, que foram 14 dias, e no fechamento eles colocaram esse cara aqui falando de educação, e teve o cara da saúde. E aí, pode ser propaganda comunista chinesa? Pode. Mas qual foi a notícia? Estamos perto da cura de vários tipos de câncer. Aí o que veio Foi, depois? e foi a Não. Rússia que recentemente anunciou a cura do câncer de pâncreas, algo assim? Se eu Não lembro de alguma sei, coisa parecida, eu não vi tenho algo assim desses certeza. dias atrás aí. Eu vi, com certeza. Não lembro que nação que foi, mas interessante. Mas aí tem uma Estar no coisa mesmo melhor. tempo. Mas aí vem uma coisa melhor depois desse anúncio. Não vamos fazer uma indústria bilionária como o Meiguo faz. Não vamos fazer uma indústria Hum. bilionária como os americanos fazem. A gente vai desenvolver essa cura e vamos colocar preços acessíveis, não só para o nosso povo, mas para que pessoas de outros países possam nos visitar para fazer esse tratamento num preço acessível. Isso, aqui eu tô vendo um cara da educação falando do vídeo que a professora me mostrou. Essa parte do câncer é só o que a professora me contou. Eu não vi o anúncio original, o vídeo original. Não sei nem como que eu vou procurar isso. Agora, eu quero que você imagine a porra do fodendo soft power de você que estava acostumado a pagar $100.000 por ano de medicação de um câncer que não cura nos Estados Unidos. Você compra uma passagem, vai para a China, desce, vê todas as estações de trem, vê toda a segurança, a limpeza, a organização da cidade, vê aqueles Um show estacionamentos de de carros drone, autônomos, um vê o show de show de robô. drone, vê todas as comidas. Aí você entra naquele hospital lindo,
E aí você cura o seu câncer, vai toda a sua família lá, fica hospedada, aí você sai e você paga o que eles chamam de affordable, que seja aí uns $3.000 pelo tratamento que você fez lá. Ah, sim. E aí você volta para o seu país curado do câncer, tendo visto tudo aquilo que você imagina a porra do soft power e hard power que esses caras vão conseguir se isso for verdade. E se não fosse verdade, eles não são que nem o Elon Musk, né? Que fica anunciando tudo para captar dinheiro, para abrir empresa. O ano que vem vai ter festival de primavera de novo. E o ano que vem vai ter festa de primavera de novo. Se eles ficarem fingindo que eles nunca falaram nada sobre câncer e fizerem uma outra promessa, eles vão ser descredibilizados. Mas se tem uma coisa que o governo chinês tem hoje é a confiança do povo. Porque Sim, eles sim, entregam sim. o que eles prometem que eles vão fazer. Então é só pra você ter uma ideia do mundo que tá se desenhando por aí. Imagina, cara. Cara, só consigo torcer pra que aconteça, cara. Sim. Ainda, né, de novo, não sou bobo a ponto de falar que a China, pensar que a China seja boa. Só que desmantelar um sistema a troco de curas, cara, eu acho isso daí tão incrível. Sim. Pensa numa capitalização que eu acho linda essa. Ah, a indústria não gosta da gente, então eu vou oferecer a cura. A indústria farmacêutica está lucrando, eu vou quebrá-la oferecendo a cura. Cara, capitalize em cima disso, olha que coisa deliciosa. O resto a gente vê Então, depois. o povo americano hoje ele tá se fudendo muito porque permitiram lobbies de inúmeras indústrias como a alimentícia e a farmacêutica. E aí tudo é permitido, e aí você fica doente e não quer que vovó morra, e aí os tratamentos todos absurdos de caro e não necessariamente eficientes. Assim, E aí pode ser uma quebra de paradigma que a gente está acostumado a ver saúde que é isso. Então, quando acontece alguma coisa, você vai para os Estados Unidos se tratar porque lá é supostamente mais avançado, mas você só gasta muito dinheiro e morre. e Aí morre. imagina você ir para um outro lugar e se curar e os caras te cobrarem um preço justo é, e, e te mostrar o que eles têm para mostrar recebendo estrangeiros como eles recebem. Sim. É, o negócio tá, É, negócio tá rápido, o negócio tá forte lá. é realmente o melhor dos mundos. Eu vejo uma geração nova aí, tô dando aula de robótica, inclusive na escola, né? Que porcaria, mas enfim. E eu tava passando pra eles o vídeo daqueles, os robozinhos lá da China, né? Que eles ficaram Uhum, pulando lá uhum, e demonstrando movimento de arte marcial. Eu via na cara de vários alunos do sétimo ano, cara, criancinhas, um repúdio total. Fascinados, porém um repúdio por ser a China. Cara, olha o nível da intoxicação que a gente encontra, né, mano? sim. Não pode a China fazer isso, eles comem sei lá o quê, o Covid veio de lá, esse povo não sei o quê. Crianças É. falando isso, gente. Ah, meu Deus do céu. Eu Foda, cara. tô, eu tô aí, Que essa educação. eu tô estudando para conseguir humanizar quem tá desumanizado, né? Sim. Aqui não tô conseguindo aprender nem chinês que dirá persa, mas eu tenho muita vontade de cada vez mais humanizar pessoas e mostrá-las, assim, pra acabar um pouco com essa burrice. É que eu não tenho paciência, eu acabo ficando puto e parando no meio do caminho. É muito oneroso, né, cara? Você É tentar difícil, socorrer é o difícil, mundo. É muito, difícil. é demais. Não, não tem como. Se contente com a sua bolha. Não tem jeito. Mas Não, é, se até a mas bolha é difícil. sim. Agora, stalkear a China tá sendo uma exploração maravilhosa, cara, porque você vê o que é ter um projeto de país, né? É tipo, Sim, tudo sim, um visando o projeto. longuíssimo prazo e coisas perenes E não garantir o segundo mandato e derrubar o próximo que vier entrar. exatamente, não acabar com todo o dinheiro da prefeitura para o próximo prefeito não poder cumprir promessa nenhuma que ele fez. Cara, Exatamente. não tem como dar certo. E é por isso que o velho Vila, ele falava que, tal qual o exército, em um dos vídeos dele, ele já falou muita bobagem e tal, né? Daquele jeito caricato dele, mas ele falou nos vídeos dele que educação e saúde deviam ser instituições permanentes de Estado, tal qual o exército é. A parte da política.
deviam fazer parte de um orçamento fixo lá Sim. a ser renovável e tal, mas que não tem a ver com partido A ou B. Um partido poder definir os livros que as crianças vão estudar, cara, tinha que bater nesse povo. Porra, velho, Tinha que meu bater nisso. amigo. Sim, pô. Cara, É, se eu pudesse, eu ficava a noite inteira aqui conversando contigo, mas você tem que dormir e eu preciso fazer a janta da minha irmã. É que eu não ia aguentar esperar até amanhã pra te falar isso. É Nossa, mas porque foi uma grata. eu queria comunicar isso com alguém que consegue entender o quanto eu tô feliz por ver isso, porque isso daqui é o que o Japão fracassou em fazer, né? É o que a Coreia fracassou em fazer também. E é uma coisa, até onde eu sei, inédita no mundo. Ou E até seja, que ponto? Agora, a última pergunta. Você acha que eles fracassaram ou que é intencional? Porque tem coisas que parecem tão simples e óbvias, mas a gente às vezes dá muito mérito a quem não tem. naquele livro Eu de não. conspirações lá, da teoria das conspirações, os caras falam, a maioria das conspirações, elas são só aleatoriedade e burrice. E às E vezes os burrice, caras né, são pô? tão burros que parece estratégia, né? Exato, Mas, exatamente. não, mas assim, a educação japonesa, ela não é feita para formar pensadores inovadores, isso não é. Algumas empresas inovam, o indivíduo não. E isso é um plano de dominação para sustentar aquela sociedade que eles queriam que existisse, que está dando errado agora. Sim, É, certo, agora, certo, certo, certo. é, cara, quando eu comecei a estudar chinês, um dos primeiros vídeos que eu consegui entender foi um cara falando que a China tinha aprendido tudo com a academia o- é, ocidental, mas que a academia ocidental, quando a gente fala academia, de acadêmico de universidades, não estou explicando para você, estou explicando para outras pessoas que podem estar ouvindo. É, ele fala tudo que a gente aprendeu é, foi bom, nos deu base, mas não veste as necessidades do mundo que a gente está criando. Então, a gente vai ter que repensar o futuro da educação e fazer do nosso jeito. O que eles estavam dizendo? Oxford, uma merda. Fala outra aí. Yale, uma merda. Harvard, Harvard, uma merda. O que eles estavam falando? As universidades de hoje não vestem a necessidade do mundo que a gente está criando. Então a gente vai ter que desenvolver a nossa própria educação para dar conta do mundo que a gente está criando. Foi um dos primeiros vídeos que eu entendi na época em que eu comecei Bilibili. E aí agora me vem esse cara, o que, 3 anos depois, e fala isso aí. Que a China não quer que o vestibular seja o único caminho para você entrar na universidade. E que eles querem que os universitários tenham tempo para se divertir, para descansar e para fazer outras coisas da vida que não seja só estudar. Por quê? Para conter esse monte de suicídio, para conter esse monte de gente depressiva, para conter esse monte de gente que não sabe fazer outra coisa a não ser se dedicar para o estudo e para o trabalho. Por quê? Porque é uma necessidade isso. Porque esse negócio de sacrifício, de trabalhar 60 horas por semana com sangue no zóio, é coisa de pobre. Por quê? Porque ele quer melhorar de vida. Quando ele melhora de vida, ele não aguenta estar com uma vida melhor e trabalhando 60 horas por semana. Então você pega um chinês que já teve pais ricos, coloca numa universidade pro cara ficar estudando 70 horas por semana, você acha que ele não vai se matar? Você acha que ele vai ser um bom profissional no futuro? Então a China está percebendo que com o IA, ao invés de você desempregar todo mundo, você faz as pessoas trabalharem melhor com a ajuda da IA. claro. E aí sobra E, tempo e, e para tu- elas existirem e serem. e tudo é uma questão de distribuição de renda e de formar as pessoas de forma que não se sintam envergonhadas por enveredarem para alguma área do conhecimento que não seja da modinha, que não seja advogado, médico ou engenheiro. E Não eles sentirem querem que a vergonha disso e pessoa. saberem que serão valorizados. E que isso não vai desequilibrar a economia de país nenhum, E você vê que a distribuição de renda. todas as vezes que eu te chamei para conversar e apontar coisas, e eu vim todo feliz, assim, mostrando uma coisa nova que eu tinha descoberto, nenhuma das coisas que eu descobri depois desmentiu as anteriores. Nenhuma, Nunca teve nenhuma, claro. incongruência. Por quê? Porque um dia eu fiquei empolgadíssimo e apareci com um vídeo aqui falando a China caga pro PIB. Os chineses, eles dizem que eles cagam pro PIB. E por que eles cagam pro PIB? Porque eles falam, a gente não tá pensando. Se você
vai trabalhar 200 quilômetros para lá e volta todo dia, você está aumentando o PIB com esse gasto, Sim, né? E se sim, você trabalha do lado da sua casa, você não gera PIB, mas você gera riqueza para o país. Então, enquanto sim. o Ocidente se preocupa com o PIB, a China se preocupa com que cada chinês tenha o seu spot na gigantesca cadeia de produção. Sim. E aí Perfeito. aqui eles estão dando um caminho para você, eles estão criando a possibilidade de você criar um atalho para chegar exatamente no spot da sociedade em que você quer estar. Isso vai salvar a vida de muita gente, cara. Incrível. Eu Que me assim colocando seja. como aluno agora. Eu me colocando como aluno, pensando em pessoas com superdotação, pensando em pessoas com autismo, pensando em pessoas com TDAH. Eu imagino as habilidades que cada um tem dentro de si e as dificuldades que cada um tem dentro de si. E aí, quando eu penso numa educação que selecione as pessoas por vocação e permita que elas façam um bypass na prova do vestibular das universidades e que consigam spots por vocação e interesse, você aumenta, você democratiza muito mais o ensino e você otimiza muito mais os resultados por dinheiro gasto em cadeira de sala de aula. Perfeito. Colocação brilhante. É isso daí, cara. E se trata apenas de que isso seja feito sem a perspectiva política de derrubar o próximo. E é isso. Não tem fórmula mágica. É tão simples na realidade, né, cara? É tão simples. É muito simples. O que deixa ainda mais revoltante na realidade que seja tão simples. O Hormuz tá fechado. Vai um monte de gente correr para pegar carro da BYD, né? E a BYD tava com um problemaço de pátios vazando pelos tampos. E, e, e o Japão tá sem petróleo. O desabastecimento do Japão é iminente. E aí o E Japão seguem ele queimando poderia. carvão? Eles estão reativando as nucleares agora. Eita. E eu nem critico, porque é um negócio Ó, necessário, né? Eu acho que tá, na claro, verdade tá tarde, né? claro. O planeta Tá agradece que tarde. eles façam isso. Ah, é engraçado que a China ela pode usar o poder dela para abrir caminho para os navios japoneses. E o Japão não pode dizer que é a China que está impedindo o navio de passar. Olha que sinuca de bico do caralho que a Takaichi tá metendo no Japão. Agora, dá para colocar a culpa só na Takaichi? Não dá. Será que não Ela tem. representa ela representa uma elite. Ela não tá lá sozinha. Ela não é a poderosa. Se eu não sei até onde. E aí eu posso estar ficando louco. Não, eu não quero articular coisa que pode ser viagem da minha cabeça. Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, Vamos cara. dormir e Cara, jantar e a gente continua esse papo amanhã. foi incrível esse papo. Nossa, muito obrigado, de verdade. Ah, eu vou dormir melhor de ter compartilhado isso com você, de ter visto isso com você, que foi muito bom. E vai ficar Nossa, eu registrado aí. também. Eu também, de verdade. Foi um dia difícil e tô indo dormir com um sorriso agora. Boa. Muito foda. Cara, Obrigado, abraço, Fausto. De obrigado por ter verdade. vindo. Um abraço pra você Valeu. também.